Oi, crianças! Estamos aqui mais uma vez, a paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma semana ótima, uma semana abençoada e estamos começando uma outra hoje, não é? Na semana passada, a gente aprendeu que Jesus ensinou os discípulos a orarem e ele deixou uma oração modelo, né? Nós vamos continuar esse aprendizado hoje sobre essa oração. Quantas vezes a gente já falou essa oração e muitas vezes a gente não para pensar no que essas palavras querem dizer, né? Da oração modelo que Jesus nos deixou. Mas, antes disso, nós vamos nos lembrar do nosso versículo. E aí vocês viram, não coloquei nada aqui hoje. Não coloquei o versículo porque eu tenho certeza que esse versículo já está memorizado na sua cabecinha. Vamos falar juntos? Vamos ver qual era o versículo, o tema da nossa série? Vamos lá? Então vamos juntos. Vou contar até 3 e a gente vai falar juntinho. Vamos lá? 1, 2, 3. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Efésios 6, 11. Muito bem, você conseguiu falar tudinho? Que bom! Espero que você tenha já gravado esse versículo não só na sua mente, mas no seu coração também, para aprender cada dia mais, né? Entender e vestir de verdade essa armadura que Deus nos dá. Lembra quais são as peças? Vamos lembrar? Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da preparação para anunciar a paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada da palavra de Deus. Muito bem, cada peça dessa é muito importante. Você já aprendeu sobre elas, né? E já sabe a importância de cada uma e por que nós temos que usá-las, não é verdade? Então, vamos à nossa lição de hoje para a gente aprender que palavrinha vai vir aqui. Olha só, a gente já entendeu que a oração do Pai Nosso foi a oração modelo que Jesus nos deixou e que ela deve começar com adoração. Nós exaltando o nosso Deus, adorando a Ele, o nome dEle, por Ele ser santo, por Ele ser poderoso, por Ele ser o Senhor das nossas vidas. E hoje nós vamos aprender o que a gente vai colocar aqui. Vamos lembrar da oração? Ela está registrada no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. E ela diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente já aprendeu que essa parte é uma parte de adoração ao nosso Deus. Olha como a oração continua. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a segunda parte dessa oração. E aí, olha só, o que quer dizer isso? Venha o teu reino. Vamos entender? Os discípulos queriam aprender com Jesus a conversar com Deus, a orar. Vocês se lembram? E na aula passada, a gente aprendeu que Jesus ensinou que a primeira atitude, a primeira coisa que deve acontecer na oração é a adoração. A gente deve iniciar a nossa oração adorando ao nosso Deus, por Ele ser quem Ele é, não é verdade? E aí Jesus ensinou nessa segunda parte da oração uma outra coisa. Olha só, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos entender melhor o que essa parte da oração quer dizer? Venha o teu reino. Olha só, vamos entender o que essa parte da oração quer nos ensinar. O que essa parte quer nos dizer? Existe um reino. E esse reino é um reino verdadeiro. Ele existe realmente. E é Deus quem reina nesse reino. Olha só, Deus é o rei desse reino que lá na oração Jesus ensinou. E vocês sabem aonde Deus reina? Como assim? Aonde Ele reina? Se não é um castelo, um lugar que eu estou vendo, como é isso? Aonde Deus reina? Ele reina sobre todas as coisas. Olha só, é um Deus que controla e reina sobre todas as coisas. Ele é tão poderoso, Ele tem o poder de reinar sobre a natureza, de reinar sobre nós, os seres humanos, de reinar sobre o nosso tempo. Olha só, esse é o reino que Deus reina. Ele reina sobre todas as coisas. Olha que rei, que Deus maravilhoso esse. Ele reina sobre todas as coisas. Jesus, quando Ele morou aqui na terra, Ele anunciou, Ele falou desse reino para as pessoas. Lembra das grandes multidões que ficavam ao lado dele, que ficavam querendo ouvir o que Ele dizia? Ele anunciou esse reino. E Jesus, quando falava desse reino, Ele dizia isso, que Ele queria cada vez mais que esse reino crescesse entre as pessoas.
Mas como assim? É um reino de Deus e é um reino que a gente pode reinar? Como é assim? Como é isso? A Bíblia diz, crianças, que nós, quando conhecemos Jesus, quando nos entregamos a Ele, nós começamos a ser chamados filhos dele. Então, se Ele é o Senhor desse reino, o rei desse reino, nós nos tornamos filhos desse rei. E aí, Ele quer que, como participantes desse reino, a gente faça com que esse reino cresça, não é verdade? Então, quando eu falo das maravilhas, das boas novas de salvação, que era isso que Jesus fazia, falar das alegrias de uma vida com Jesus, das alegrias de uma vida com Deus, das alegrias, das bênçãos de salvação, de uma vida conhecendo a Jesus, caminhando com Ele. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo com que esse reino de Deus cresça. Deus é um rei e um Deus de amor, de paz. Ele quer a paz, Ele quer a alegria dos filhos dele. E aí, olha só, Ele quer que a gente participe desse reino junto com Ele. Deus é maravilhoso, Ele tem todo esse poder, como a gente viu, de criar todas as coisas, de reinar sobre todas as coisas, mas Ele é um Deus que nos quer pertinho dEle. Olha só, Ele é nosso Pai, e como filhos a gente tem que estar juntinho, né? E Ele quer que a gente seja participante desse reino, fazendo com que cada dia mais pessoas façam parte, mais pessoas o conheçam, mais pessoas se alegrem em fazer parte desse reino. E aí, quando Jesus disse isso, Ele quis mostrar para os discípulos, olha só, se vocês conhecerem a minha vontade, a vontade do Pai, e caminharem junto comigo, olhando para mim, né, olhando para o alvo que é Jesus, mesmo depois que Ele morreu, que Ele foi crucificado, que Ele ressuscitou, nós podemos olhar e segui-lo e imitá-lo, porque Ele é o nosso alvo, é Ele que nós devemos imitar. E aí, quando Ele disse isso, Ele estava mostrando para os discípulos, se vocês fizerem a minha vontade, a vontade do Pai, caminharem comigo, vocês vão estar fazendo o reino de Deus crescer aqui. Olha só, crianças, que coisa tão especial. Nós temos o privilégio de conhecer esse Jesus, de caminhar com Ele e de saber que Ele é o nosso Rei e que nós somos participantes desse reino. Vamos fazer o reino de Deus crescer? Jesus quis dizer também na oração, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando a gente faz essa oração, a gente está pedindo para Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas. E aí, olha só, a gente vai pedir para que ele faça a vontade dele nas nossas vidas. Para a gente poder ser participante desse reino e fazer esse reino crescer, nós precisamos entender a vontade de Deus e pedir que Ele faça a vontade dele nas nossas vidas. Olha a oração modelo que Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós sabemos que o Deus que a gente serve, o nosso Deus, Ele é santo e Ele é perfeito. Então, se Ele é perfeito, a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável e só quer o nosso bem. Então, nós devemos sim nos submeter à vontade de Deus. O que é submeter? É entender que a vontade dele é a melhor para as nossas vidas. E mesmo quando a gente não concordar, mesmo quando a gente achar assim, eu queria tal coisa agora, eu queria que isso acontecesse agora comigo, e essa coisa não acontecer, a gente vai saber que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós, crianças, quando a gente entende a vontade de Deus, aprende cada dia na palavra dele, no estudo da palavra de Deus, a conhecer essa vontade e a entender, a gente vai fazer parte desse reino e fazer com que ele cresça. Porque uma coisa, lembra daquela luta interior que nós aprendemos com a tia Lu? Uma coisa muito forte entre nós, seres humanos, é que muitas vezes a gente só quer fazer a nossa vontade. Só aquilo que nos agrada, que muitas vezes nos deixa muito bem. Mas não é que fazer a vontade de Deus vai sempre deixar a gente mal e vai sempre fazer aquilo que a gente não gosta, de forma alguma. Mas muitas vezes a gente tem que parar para pensar se a nossa vontade está, juntinha, alinhadinha com a vontade de Deus. Porque muitas vezes, como pecadores, a gente só quer fazer aquilo que não é legal, né? Aquilo que não pensa no outro, que não ajuda o outro, que não traz comunhão, nem com o outro, nem com Deus. Mas, conhecendo a vontade de Deus e fazendo essa vontade, nós vamos olhar para esse reino de um jeito diferente, nós vamos fazer parte dele de verdade. E sabe o que mais? Esse reino
vai ter um dia muito especial em que os participantes deste reino vão morar juntos para sempre. É o reino no céu, é o reino que Deus está preparando para nós também. Esse reino, ele já pode acontecer aqui, como eu disse para vocês, não é? Jesus disse para os discípulos que fazendo a vontade dele, conhecendo essa vontade, se submetendo, olhando para ele e falando: Senhor, a sua vontade é perfeita, a sua vontade é maravilhosa, eu quero fazer parte disso. Quando a gente faz isso aqui, a gente também está preparando a nossa jornada para a vida eterna, uma vida que vai ser para sempre, sem doença, sem coronavírus, sem outros vírus nenhum, né? Sem tristeza, sem morte, vai ser uma vida para sempre com Jesus, uma vida de alegria, uma vida de bênçãos, uma vida de felicidade, porque só Deus pode trazer isso e Ele está preparando esse reino para nós também, esse reino futuro. E aí, enquanto a gente estiver aqui, morando na terra, igual Jesus fez enquanto Ele morava, vamos fazer com que esse reino cresça. Para a gente fazer esse reino crescer, nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. Nem sempre é fácil ser obediente, né, criança? Eu sei, como você, eu também já tive muitos momentos de não querer obedecer, mas a gente se lembra e a gente pensa e o Espírito Santo, lá no fundinho do nosso coração, nos ajuda. Quando a gente para refletir e pensar: Senhor, essa é a tua vontade? É isso que o Senhor quer que eu faça? E aí a gente vai avaliar, vai parar para pensar e vai decidir se aquilo que a gente está prestes a fazer é da vontade de Deus ou não. E o nosso manual, a Bíblia, vai nos ajudar a entender isso, né, crianças? Então, olha só, na segunda parte da oração, Jesus nos ensinou a ter submissão. Que é isso, né? A submissão é isso, é fazer entender a vontade de Deus, é deixar que Ele reine sobre as nossas vidas. Ou venha o teu reino, faça a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Eu me coloco diante de ti para o Senhor dirigir a minha vida, para o Senhor ser realmente o rei e o Senhor da minha vida. E a gente confiar que a vontade dele é a melhor para as nossas vidas. Nada é melhor para a gente do que a vontade do nosso Deus. Eu tenho certeza que a sua família, o seu pai, sua mãe, quem cuida de você, quer o melhor para você, não é verdade? Tenho certeza que eles fazem tudo para te oferecer o melhor. Assim é nosso Deus. A Bíblia diz que Deus, gente, o nosso Pai, Ele nos ama mais do que os nossos pais que moram com a gente, mais do que as nossas famílias. Ele tem um amor tão grande por nós. E vocês imaginam como Pai que Ele é nosso, Ele quer o melhor pra gente. Então basta a gente crer, confiar na vontade dEle e saber que todos os caminhos que Ele escolhe para nós, que Ele nos orienta, é o melhor para a gente seguir. Então, que a gente se lembre disso. Sempre que a gente for orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha só, é um Deus que criou, que tem governo sobre todas as coisas. Ele reina sobre todas as coisas e Ele quer reinar sobre a minha vida, sobre a sua vida. A gente só precisa permitir, porque Ele não é um rei que invade a sua vida e que quer fazer, sabe, sem você permitir. Não. Ele é um rei generoso, Ele é um rei muito educado. E Ele quer dirigir a sua vida, mas você precisa abrir o seu coraçãozinho e permitir, para que a vontade dele seja feita na sua vida e para que esse reino tão maravilhoso que Ele quer nos dar, nos trazer, seja possível. Em dias de tristeza, em dias de morte, em dias de dificuldades, a paz que esse rei nos dá é uma paz que a gente nem consegue entender, sabia? Porque Deus, esse rei maravilhoso que nós temos, é um rei que faz isso, que traz essa paz em dias difíceis, em dias complicados. E aí, crianças, quando a gente entende isso, a gente olha para as outras pessoas e a gente quer fazer esse reino crescer. A gente quer falar desse amor e fazer esse reino crescer aonde a gente estiver. A gente vai ser obediente na escola, na família, em casa, em qualquer lugar que a gente estiver, porque a gente vai lembrar: Senhor, o Senhor está fazendo a tua vontade na minha vida. Eu me abri, eu me permiti para o Senhor ser o rei da minha vida. Então Ele vai cuidar de você muito bem, porque como a gente já sabe, Ele é um Deus perfeito e Ele é um Deus maravilhoso e poderoso. Amém, crianças?
que com mais essa lição a gente aprenda mais um pedacinho da nossa oração, né, que Jesus nos ensinou. E aí nós vamos colocar aqui então a palavrinha submissão. Olha só, nosso círculo aqui de fora tá quase pronto, hein? Faltam 3 pedacinhos, né? Mas a oração do Pai Nosso nos ensina a adoração e a submissão. A submissão é isso, é fazer a vontade de Deus. Não ficar dando tanta importância para a nossa vontade, mas ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai sim fazer esse reino crescer aqui na terra. Amém? Que Deus abençoe sua família, abençoe sua casa, abençoe sua semana e que cada dia mais você permita que Jesus reine no seu coração e permita que Ele realmente faça a vontade dele na sua vida. Amém? Um beijinho e até o próximo domingo.